O meu nome é Ednardo, eu falo de Belo Horizonte e eu fui vítima de uma alienação parental. E eu quero te chamar a atenção aqui para um conceito muito importante, que é a diferença entre ser vítima e permanecer no vitimismo. A palavra vítima quer dizer que alguém sofreu algo, alguma coisa que provocou dor ou sofrimento. Isso é a definição de vítima. Agora, o vitimismo é quando, após você sofrer essa situação que te causou dor e sofrimento, é você ficar reclamando, são as suas atitudes, querer vingança. E eu também já passei por essa fase. Mas hoje eu estou aqui para te dar um alerta. Toma cuidado com esse bando de advogados babacas e mercenários que estão aí nas redes sociais fazendo inúmeras postagens polêmicas, postagens provocativas que vão te induzir a comentar e querer manifestar a sua opinião, a sua dor, e com isso vai gerar engajamento nas redes sociais. Esses advogados vão ter milhões de visualizações dos seus perfis, milhares de seguidores, e depois quem vai pagar essa conta é você, acreditando naquelas promessas ali. E eu digo o seguinte: a indústria do direito de família, ela não está nem aí para você, ela não está nem aí para o seu filho, eles só pensam no dinheiro. Então, quando eu falo aqui que advogados são babacas e mercenários, é porque eu mesmo estou processando o meu próprio advogado. E provavelmente vou processar a minha advogada que desistiu do processo de alienação parental. Ela simplesmente desistiu, alegando que eu tive um mau comportamento na primeira audiência. Uma audiência onde o promotor de justiça mal falou meu nome, onde o promotor de justiça sequer escreveu os nomes dos meus filhos corretamente. E na audiência, eu praticamente fui obrigado a ficar ouvindo um monte de mentiras que eram ditas bem na minha cara, na minha frente, sem a minha advogada falar nada. Então isso aí para mim é inadmissível. Eu fiz o que eu fiz e faria tudo de novo. Então, e detalhe, a minha advogada, ela desistiu do processo e levou R$4.000 de honorário sem prestar o serviço. Então ela alega que ela pode fazer isso, né? E aí depois a gente fica se perguntando aí, né, por que está acontecendo um monte de casos de feminicídio, né? Temos aí agora essa questão da lei da misoginia e chegamos aí no cenário onde as mulheres pintam e bordam, fazem o que querem e nada acontece. Então, felizmente, eu, graças a Deus, consigo manter o equilíbrio emocional numa situação dessa, sem perder a cabeça. Mas veja, a advogada levou R$4.000 e não prestou o serviço, simplesmente porque ela alega que eu me comportei mal durante a audiência, né? E como eu disse para ela não é a juíza. Quem tem que ter esse julgamento é o juiz ou o promotor do lado de lá. Ela é paga para me defender. Então, a própria LOMAN, existe uma lei chamada Lei Orgânica da Magistratura, que é a LOMAN, que ela estabelece que não existe, gente, hierarquia entre os promotores de justiça, os advogados e os juízes. Todos estão no mesmo nível de hierarquia perante a lei. Então, não tem essa de advogado se diminuir por causa de um promotor, por causa de juiz. Eu acho que quando você tem um propósito bem claro e definido no seu coração, você vai lutar por ele. E eu não abaixei a cabeça, não vou abaixar. Me custou muito caro essa situação, essa história de alienação parental que eu passei. Não foi à toa que eu escrevi e publiquei um livro contando histórias de luto. Apesar que nesse livro aqui eu não conto a minha própria história de luto, eu conto a história dos meus clientes e pacientes que passaram uma situação de luto. Mas na minha vida pessoal, a alienação parental significou um luto muito profundo. Um luto muito difícil de superar, um afastamento injusto da vida dos meus filhos. Gastei muito dinheiro com honorários e estou processando o meu próprio advogado e possivelmente vou processar também essa outra advogada que, por mais que ela não concorde com o que eu tenha feito, ela foi paga para fazer um serviço, ela não fez, ela renunciou e levou R$4.000, me deixando na mão com um processo judicial de alienação parental. E isso, na verdade, se a gente esquecer o dinheiro por um momento, eu acho que é uma questão também de responsabilidade, né? Qual é
a responsabilidade desta advogada que fez isso, deixando um pai na mão, um pai que já enfrenta todo o sistema, toda uma dificuldade financeira. Gente, não é barato você arcar com advogados no direito de família. Tudo que você vai fazer custa dinheiro e custa caro, não é barato. Então eu fico me perguntando, né, e refletindo sobre o que vai acontecer nesse caso, né? Eu devo entrar com essa ação contra a minha advogada nos próximos dias. Tentei fazer um acordo amigável, fiz uma notificação extrajudicial para ela, mas ela não deu muita bola, não. Então, vamos ver o que vai dar. Por hora, eu tenho esse recado para você. Toma muito cuidado com esses advogados e advogadas mercenárias que tem por aí, porque eles não estão nem aí para a sua saúde mental, para a sua saúde psicológica, para a saúde psicológica do seu filho, muito menos para a sua família. Eles querem o seu dinheiro. Eles vão, às vezes, te dar uma orientação que dentro da lei é seu direito, só que para conseguir, há um monte de manobras e articulações que são feitas dentro do judiciário. A exemplo do caso Henri Borel, um absurdo que aconteceu agora recentemente. Fizeram toda uma manobra na audiência para poder soltar a mãe do garoto. Então, foi lamentável. Se vocês verem aí o depoimento do pai do Henri Borel, é bem triste. E esse mês de abril, lembrando que dia 25 a gente comemora aí o Dia Mundial de Combate à Alienação Parental. Então, no mês de abril, estou eu aqui fazendo aí os meus votos de protesto contra a alienação parental. Um grande abraço.